Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nesta manhã do dia 13 de março de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos continuar a nossa mensagem, porque nesta manhã nós estamos aí trabalhando nesta parte que é justamente a compreensão do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 4, e nesta manhã nós trabalharemos a partir do versículo de número 7. Tema da mensagem é Apocalipse 4 e o título Estudo do Apocalipse parte 8. Estudo do Apocalipse parte 8, ali Apocalipse 4, a partir do versículo 7, que diz assim: E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha mais semelhança a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Vamos entender, nós paramos aqui no versículo de número 6, a nossa última mensagem, vamos do versículo 1 ao 6. Nesta visão, João, ele entra na dimensão do céu, na dimensão espiritual. Ele passa a ver na eternidade o desenvolvimento ativo das coisas de Deus. E nós nós vimos ontem, que justamente quando ele tem essa visão estava mostrando justamente o quê? Que o mundo está no controle de Deus. A visão da terra foi uma, a visão da eternidade foi outra. João, ele escreveu as 7 igrejas da Ásia e mandou a mensagem para cada uma delas. E agora ele passa a desenvolver justamente o quê? Justamente aquela visão que é a visão de Deus, que é a visão celestial. Porque com a visão celestial, ele vai trazer justamente aquilo que está encoberto, aquilo que é perfeito e agradável para Deus, que vai vir automaticamente para as nossas vidas. E você viu na última pregação que João, ele foi arrebatado em espírito. Esse arrebatamento espiritual de João, que é o estado de êxtase, ele simboliza em parte o arrebatamento da igreja de Cristo, porque nós também seremos arrebatados. E assim como João, ele teve uma visão do céu, nós também estaremos no céu, quando nós estivermos participando, após o arrebatamento, das bodas do Cordeiro. Mas por enquanto, deixe isso aqui, que a gente vai falar mais a tempo. Mas o certo é, no céu, João, ele teve aquela visão. E você viu que ele viu aquela forma diferente. Ele viu um trono, ele viu as pedras preciosas, ele viu como que um grande mar de vidro, um assoalho de vidro, de cristal, e tudo isso simbolizava aquilo que existe na eternidade, que é a glória de Deus, porque as pedras preciosas simbolizam e têm símbolos diretos, como você viu a esmeralda, que é uma pedra verde, que simboliza a esperança do povo de Deus, como a pedra de jaspe, que é uma pedra avermelhada, que simboliza a expiação e o sacrifício vicário de Cristo na cruz, o branco do cristal, que é justamente a pureza e a santidade de Deus, e você tem por aí muitos e muitos mais pontos, que se nós fôssemos falar tudo, nós ficaríamos aqui muito tempo, com a pedra sardônica. Pedra sardônica, ela já é uma pedra mista, e várias cores, aí mostra a multiforme graça de Deus, e por aí vai. Mas o certo é, aquela visão maravilhosa de João, ela justamente vai apontar para o que eu e você, nós veremos um dia, querido. Se você é um servo, uma serva de Deus, nesse exato momento na terra, você não pode se frustrar, nem se abater, nem se abalar com aquilo que acontece na tua vida. Porque o diabo, ele quer justamente tirar a sua atenção para que você não compreenda as coisas de Deus, para que você passe na terra e não entenda o propósito de Deus para a sua vida. Mas nesta manhã, se você quer realmente uma mudança e uma transformação, se você quer abrir a Bíblia aí na sua casa, no Apocalipse, seja onde for, e ler e entender e compreender e, acima de tudo, tomar uma grande lição para a sua caminhada cristã, é necessário nessa manhã você se
se despojar de todo embaraço, de toda dúvida, de toda incerteza, de tudo aquilo que tira a sua fé perfeita naquele que vive e reina. Porque nesse momento, com a visão de João que chega na tua casa, que chega no teu ouvido, que chega no teu coração, você pode ter a plena certeza. O mesmo Deus que mostrou para João a grandeza da eternidade, é o mesmo Deus que nesta manhã está dizendo para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e isso aqui é parte dessas moradas. Pelo contrário, não é nem são as moradas, aqui justamente é o trono de Deus, que é o ponto principal da eternidade e do céu. Saiba, esta visão é para mim e para você. O tema é Apocalipse 4, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 8. Isso aí, nós estamos na parte 8. É que às vezes vai correndo, a gente se embola de vez em quando. Mas olha só, parte 8, nós estamos aí no capítulo 4, fechando. Semana que vem a gente continua nessa caminhada aqui. Mas vamos lá, no versículo de número 7, você leu comigo, os 4 animais tinham cada um, per si, que diz, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, veja bem, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. O quadro aqui, só para adiantar, para você ter uma compreensão melhor, quando você lê essa passagem na íntegra, como eu fiz aqui agora, você deve situar essa comparação com o que acontecia na terra. O céu é justamente a habitação de Deus, e a terra a habitação do homem. E tudo que acontece na terra, em parte, é reflexo do que existe no céu. Então, quando você leu toda essa parte aqui, nós vamos ler mais devagar daqui a pouquinho, você vai verificar que aqui existe uma comparação entre a grandeza de Deus, que é única, inigualável, inimaginável, com a chamada glória dos imperadores romanos. Nesse contexto, os imperadores romanos, eles recebiam uma adoração como se fosse um próprio Deus. Então, quando João tem essa visão, ele passa para aquela época e passa para mim, para você também. Aqui justamente mostra que a grandeza de Deus é acima de toda e qualquer potência humana. O Império Romano dominava e o imperador se dizia Deus, mas aqui não. Aqui mostra que o verdadeiro e único Deus é aquele que está na eternidade e que possui essas características. Por isso que o primeiro animal, você verifica, ele era semelhante a um leão, né? E o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Veja bem, esses 4 animais, sem perder, mas gastando tempo, esses 4 animais, eles simbolizam, em um primeiro plano, eles simbolizam toda a criação de Deus, tá? Esses 4 animais, que na verdade são querubins, eles simbolizam a totalidade da criação de Deus. Porque nesse primeiro ponto, no versículo 7, que é o primeiro lugar da nossa mensagem, o primeiro ponto, são justamente os 4 animais simbólicos, ou os 4 querubins. Os 4 animais simbólicos, eles manifestam a criação de Deus. E você tem aqui 4 animais. Esses 4 animais, eles simbolizam diretamente a obra e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você pega aqui, diz que o primeiro animal era semelhante a um leão, porque leão é símbolo não somente do animal que é o rei da selva, não, mas leão é símbolo de Jesus como leão da tribo de Judá. E também existe uma identificação do segundo animal. O segundo animal aqui diz que era semelhante a um bezerro. Por que o bezerro? Porque o bezerro, ele bota justamente o lado dos sacrifícios. Porque quando o bezerro morria, o sangue era derramado, esse sangue simbolizava o sangue de Cristo. Então, se você pegar esse bezerro, também simboliza Jesus como o sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. E tem um terceiro animal. O terceiro animal tinha rosto como de homem, porque Jesus Cristo, ele também passou na terra
Ele veio como homem, então tem a característica do Jesus Cristo homem, aquele que andou e passou pela terra. E tem mais o quarto animal, que era semelhante a uma águia voando. Por quê? Jesus está nos céus. A águia simboliza o poder e a força dos céus, por ser a ave de rapina mais considerada a mais perfeita dentre aquelas que voam e dão aqueles rasantes no céu. A águia é símbolo de altitude, de plenitude, e isso simbolizava Jesus, ou simboliza Jesus nos céus, porque ele esteve na terra, mas ele subiu para os céus dos céus e está te defendendo nesse exato momento. Então, quando você pega os 4 animais viventes, eles vão simbolizar em primeiro plano a criação de Deus, toda a criação de Deus, o homem, os animais e etc. Mas em segundo plano também cada animal simboliza uma parte da vida e da missão de Cristo, que é Jesus como leão, é Jesus como bezerro, como águia e como homem. Mas também existe uma terceira visão e outra aplicativa em cima. Cada um dos animais aponta para um dos evangelhos, que são 4. Se você pega o leão aponta para o evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus e mostrava Jesus como leão, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando você pega Jesus como bezerro, aponta para o evangelho de João, porque no evangelho de João você tem Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá no capítulo 1, versículo 29, etc. Então você tem esse voltado para a igreja, assim como o leão, que é o rei dos reis, e foi direcionado aos judeus, que é o evangelho de Mateus. O bezerro, que está no livro de João, foi direcionado à igreja de Cristo como o grande sacrifício. Se você pega o terceiro animal, que é caracterizado como homem, aponta para Jesus andando e vivendo na terra, sofrendo por mim e por você, o qual estava descrito no evangelho de Lucas, de São Lucas, e foi escrito para os gregos. Ou seja, você tem 3 animais identificando com 3 evangelhos, e o quarto evangelho entra justamente em Jesus como águia, porque águia era símbolo do Império Romano. A águia é símbolo do Império Romano, e esse se identifica com o evangelho de Marcos, porque Marcos foi escrito para os romanos. De uma forma ou de outra, você tem várias aplicações para esses animais viventes, mas a maior aplicação que você deve ter nesta manhã, sabe qual é, meu irmão? Sabe qual é, minha querida? É que Jesus, ele tem que estar na tua vida de todas as formas. Nesta manhã, você que está na sua casa, de repente pensando, eu vou desistir, eu vou abandonar a igreja, tem gente que é assim, qualquer coisinha que a pessoa quer desistir, quer abandonar a Deus, quer abandonar a igreja, porque não conhece a obra e o sacrifício que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Querido, nessa manhã aprenda, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante para a tua vida cristã, porque significa que na tua vida, Jesus ele vai se manifestar a cada momento para fazer a diferença. E esses 4 animais simbolizam as fases que você atravessará na sua vida aqui na terra. Mas saiba disso, no momento em que você precisa, Jesus será um leão. No momento em que você precisa, ele será um bezerro. No momento certo, ele será também um homem perto de você. Mas acima de tudo, ele é uma grande águia que nesta manhã faz você levantar voo. Ele faz você subir com asas como águia, porque você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser pisado, não. Você nasceu para vencer, porque ele venceu e ele te dá vitória nessa manhã também. Então é verdade, você precisa nessa manhã aprender e viver e desenvolver aquilo que Deus já comprou por você na cruz do Calvário, entregando seu filho Jesus, que é leão, que é homem, que é bezerro, mas que é águia também. E esses animais, eles sempre ficam ali colados no trono de Deus, porque eles estão ali para a adoração de Deus e, acima de tudo, também para a manutenção do ambiente. Tema Apocalipse 4, título Estudo do Apocalipse, parte 8. Né? Vamos para o segundo lugar. Em primeiro lugar, você viu os 4 animais, né, simbólicos. 4 animais, são 4 querubins. No segundo ponto, no versículo 8, nós queremos trabalhar num ponto interessante. Os 4 animais simbólicos, eles estavam ali para realizar e praticar, e estão praticando, porque na eternidade o tempo não passa. Lá eles estão, nesse exato momento, adorando a glória de Deus. Porque, em segundo lugar, esses animais foram criados para a adoração eterna. Para a adoração. Veja comigo no versículo de número 8.
E os 4 animais tinham cada um perto de si, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Vamos por parte. Esses querubins aqui, eles em parte são semelhantes aos serafins do capítulo 6 de Isaías. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Só que ali são serafins. Serafins são anjos adoradores, são afogueados ou cheios de fogo. Agora já aqui são querubins. Querubins são anjos guardiões. Então aqui você tem uma mistura. Porque você tem o serafim e você tem o querubim. Então, na verdade, você tem aqui embutido 2 classes de anjos que mostram uma única coisa, que é a adoração ao Todo-Poderoso. Por isso, quando fala que ele tinha 6 asas, o 6 é o número da falibilidade humana. Assim como o 7 é o número da perfeição, o 6 é o número da falibilidade humana. E ali mostra justamente o quê? Que o número 6 mostra o que o homem precisa fazer. O serafim está lá no céu, adorando a glória de Deus, e você aqui na terra precisa fazer isso também. Porque a adoração eterna é uma obrigação, querido. Assim como eles fazem na eternidade, querubins, serafins, assim também eu e você, nós precisamos fazer a cada dia. E aqui diz que eles estavam cheios de olhos. Olha só. E não descansam nem de dia nem de noite. Vamos voltar um pouquinho. Quando diz que eles estavam cheios de olhos, quer dizer que eles são símbolo da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. Os olhos simbolizam que eles veem tudo, absolutamente tudo, e é isso que Deus faz por mim e por você. Deus, ele conhece toda a nossa vida. Deus, ele faz a diferença na nossa vida, diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele de quem nós devemos e havemos de dar todo o tributo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nada você faz que seja encoberto. Nada você faz que Deus não esteja vendo. Por isso, quando eu falo cheio de olhos, quer dizer que vê todas as coisas. E não somente veem, mas eles são representantes de Deus, simbolicamente falando. Aqui também está embutido a presença de Cristo, como aquele que nos vê em todos os momentos. E diz mais, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por que Santo, Santo, Santo? Aqui, querido, é um superlativo. Santo, Santo, Santo é uma forma de mostrar que esse Deus maravilhoso que você serve, ele é acima de tudo santo, que quer dizer separado, que quer dizer exclusivo, que quer dizer único. Somente ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando você fala Santo, 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 é um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. E diz o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que era e que é e que há de vir, porque Jesus, ele vai retornar à terra, e quando a trombeta tocar, ele vai recolher a sua igreja, assim como espero eu que ele recolha a mim e recolha você também. Mas é necessário nessa manhã uma avaliação da nossa vida. Será que nós realmente fazemos a vontade de Deus na terra? Porque isso aqui é lindo e maravilhoso, sim, mas na verdade nós precisamos ter uma grande responsabilidade nas coisas de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir, para você, para mim, para todos nós, porque ele é a fiel testemunha, ele vai cumprir a missão até o fim. Tema Apocalipse 4, título Estudo do Apocalipse, parte 8. Nesta parte 8 nós estamos aí caminhando e vamos agora para o versículo de número 9. O versículo 9, em terceiro lugar, nós verificamos a reverência, olha aqui, de toda a criação. Aqui você tem a reverência de toda a criação. Você lembra que os animais, eles simbolizam toda a criação. Isso mostra que todos terão que se curvar diante do Todo-Poderoso. Quer sejam bons, quer sejam maus, quer sejam salvos ou condenados. Toda a criação tem que se curvar e se prostrar diante dele. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, vamos parar por aí. Aqui no versículo 9, quando fala assim, quando os animais davam glória, então em primeiro lugar, o que é dar glória?
Dar glória é reconhecer a soberania e a magnificência do Todo-Poderoso. Eu falei antes no início. Lembre-se, isso é um paralelo à afronta que os imperadores romanos faziam. Eles se intitulavam deuses. Eles tinham adoração para eles como se fossem deuses. Mas aqui mostra que o único que é digno de toda a glória, ou seja, o reconhecimento, de toda a honra, porque ele é o mais honrado que existe, não existe ninguém mais honrado do que o nosso Deus, e também ações de graças, porque a pessoa, ela deve agradecer a ele por tudo que acontece. Hoje você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Você já agradeceu a Deus que você já tomou um café da manhã e muitos não tomaram? Ou será que você é aquele tipo que acorda de manhã, esquece de Deus e começa a reclamar para lá e para cá, hein? Será que você é assim? Pois veja, querido, na eternidade você só vê uma coisa, você só vê uma reverência de toda a criação ao Senhor. Então, se nesta manhã você ainda não abriu a sua boca e deu glórias a Deus pela tua vida e agradeceu ao Senhor por tudo que Ele te dá, faça isso nesse momento. Porque o que nós devemos fazer nessa terra é a todo momento abrir a boca e falar glória e honra e ações de graças àquele que está sentado sobre o trono, o que vive e reina para todo sempre, porque ele é eterno, ele sempre estará entronizado no meio ali daquele trono de glória, porque ele é o glorioso da nossa vida. Apocalipse 4 é o tema. E o título Estudo do Apocalipse, parte 8. Nós vamos para o quarto lugar, no versículo de número 10 e 11. Olha que maravilha. 10 e 11, nós temos um fechamento. O dever de todos reverenciarem a Deus. Quando você pega aqui, você vai entrar no dever que nós temos e todos têm. Os 24 anciãos, que você viu em outros capítulos aí que nós estudamos, eles representam as duas alianças, lembra? Representam o Antigo e o Novo Testamento, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Ali eles saem dos seus tronos, né? E eles vão se prostrar diante do que estava sentado sobre o trono. Você lembra que eles estão à volta do grande trono e eles justamente têm tronos inferiores. E eles se prostram, aqui diz, ó, eles diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, ó, e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por